Ok, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para a terceira videoaula, que acompanha as nossas videoaulas da disciplina de pesquisa em filosofia na sala de aula. Nós vimos nas unidades anteriores a estrutura da pesquisa filosófica e a questão da pesquisa bibliográfica como método de pesquisa e a estrutura, né, os esquemas ali de seleção de bibliografia de garimpagem e bibliografia relevante. Na unidade 3 nós vamos tratar dos resultados da pesquisa, a originalidade e seus graus. Eu vou falar rapidamente, brevemente, sobre originalidade em pesquisa. Tá? Eu vou dividir essa discussão em duas perguntas. Né? A primeira é a de se exegeses podem ser originais, e a segunda é o quanto uma pesquisa deve ser original. Então eu vou tratar basicamente de originalidade, o que se espera em termos de originalidade, graus de originalidade, a ideia de a pergunta sobre se exegeses podem ser originais, né? Lembrando, exegese é aquele tipo de pesquisa em que eu vou escrever ou refletir e produzir uma pesquisa em torno do que alguém disse sobre um certo problema. Então é o que eu digo sobre o que alguém, né, ou um grupo de pessoas disse sobre um certo problema. Isso é exegese. Exegese tem a ver com interpretação. Bom, vamos à primeira pergunta então, acerca da originalidade. Exegeses podem ser originais? Ou seja, eu posso, ao responder a pergunta, o que é que fulano disse sobre certo problema, ser original? Claro que posso. Por quê? Porque a minha exegese pode ser original. Eu posso apresentar uma exegese, ou seja, uma reconstrução da resposta de um certo autor, que é original, que ninguém ainda produziu. E ela pode ser muito boa, inclusive. Por que a gente faz exegeses em filosofia e em outras áreas intelectuais? Por que exegese? Por que dizer sobre o que o outro disse sobre um certo problema tem relevância para a comunidade filosófica? Porque, por vezes, os textos filosóficos precisam ser reconstruídos para aumentar a clareza dos leitores. É o que a gente costuma chamar de comentador. O que um comentador faz num texto de comentário é reconstruir os argumentos, tá, de modo a tornar mais claro para o leitor o que aquele filósofo tinha a dizer sobre um certo assunto, um certo problema. Eventualmente, os textos dos comentadores são mais obscuros que os textos originais, o que é uma lástima terrível. Isso não é uma coisa muito rara, não. Né? Eventualmente, o comentador, o sujeito que faz exegese, diz coisas que são completamente falsas a respeito do autor. É isso mesmo. Por quê? Simples, ele errou na sua pesquisa. Tá? Nem toda pesquisa é certeira, a pesquisa exegética não é infalível. Mas, eventualmente, ele consegue produzir uma exegese, uma reconstrução, que é muito fiel, que é fidedigna e consegue dizer apenas verdades a respeito do que um certo autor pensava e o faz de maneira mais clara que o autor original. Tá? Méritos desse comentador, que conseguiu penetrar no pensamento de um certo autor e conseguiu reexpor esse troço de maneira mais clara para outros leitores. Tá? Lembrando, isso não exime um professor de filosofia de ler o original em vez do comentador, só lembrando aqui, fazendo um gancho com a disciplina anterior. Tá? Não exime, muito pelo contrário. O professor de filosofia também é um comentador e ele deve ler o original, né? Ainda que leia o comentador. Então, exegeses podem ser perfeitamente originais. Tá? E essa é a resposta muito, muito clara que eu tenho para dizer para vocês. Nós encontramos várias exegeses originais, né? E nós podemos, inclusive, ter exegeses de exegeses. O quanto elas são úteis, isso é uma coisa bem duvidosa, mas nós temos, sim, comentadores de comentadores. Né? O que é que fulano que disse algo acerca do que fulano disse sobre um certo problema tem a dizer? Então, os problemas vão ficando cada vez mais complexos e longos, mas é isso que acontece quando a gente faz exegese de exegese. Tá? Comentário de comentador. Normalmente não são lá muito úteis, tá? Mas se alguém achar útil, aí é uma questão puramente particular. Nós já vimos, né, que a comunidade filosófica e outras comunidades intelectuais exigem que o pesquisador, ao publicar, ao submeter seus textos ao escrutínio filosófico, ao escrutínio da comunidade filosófica, faça contato com o substrato histórico, bibliográfico da filosofia. Certo? Então a exegese vai ser realizada inclusive por autores que fazem filosofia stricto sensu. Tá? Só deixando bem claro isso. É claro que quem quer fazer filosofia stricto sensu tem a pretensão da originalidade.
né? Mas aí, nesse caso, a originalidade da resposta. Aqui o nosso ponto é basicamente já focando em vocês, alunos, como pesquisadores exegetas, ou seja, pesquisadores que vão pesquisar acerca do que certos filósofos ou certas escolas filosóficas disseram sobre certo problema. Né? Que resposta esses caras têm a dar sobre certos problemas e qual é, eventualmente, a hipótese, né? A suspeita, a desconfiança que vocês têm acerca do que eles digam. Bom, agora, o que temos que responder, para encerrar a unidade 3, é o quanto uma pesquisa deve ser original. Bom, essa é uma questão que gera algumas polêmicas e alguns distúrbios, às vezes, entre orientadores e orientandos, né? Porque alguns orientandos desejam ser mais originais do que, de fato, aquela conjuntura acadêmica permite. Alguns orientadores são mais refratários, ou seja, são mais resistentes a isso, e outros mais tranquilos, mais elásticos, né? Eu, como orientador, posso falar de própria voz aqui, que sempre deixei completa abertura à originalidade dos meus orientandos. A questão é que, às vezes, não é uma tarefa simples tu conseguir ser original. Você produzir uma resposta, um argumento claro, sofisticado e que trate de supostos contra-exemplos, né, que tu é obrigado a tratar no bojo do teu texto. Né? Então, não é uma tarefa muito simples. Né? Então, a abertura eu acho que todo orientador deveria ter. A aceitação do que vem é outra história. Aí realmente ele está num foro íntimo e é discricionário ele julgar se aquilo ali é relevante ou é interessante de ser apresentado. Tá? Então, deixando de lado esta questão, vamos focar então apenas em pesquisa exegética mesmo, pesquisa bibliográfica exegética. O que se espera em termos de originalidade? Bom, aqui nós temos que pensar que a originalidade vem em graus. Muitas vezes as pessoas, quando tratam ou falam de originalidade em pesquisa, pensam que o sujeito tem que ter uma ideia brilhante, altamente original, altamente sofisticada e espetacular. Não. Originalidade tem graus. Eu posso ser original e brilhante e posso ser original e só bom, o que já é muito bom. Não é? Então nem toda originalidade está ligada a brilhantismo. A originalidade pode estar ligada a produzir alguma coisa relevante, clara, comunicativa, que tenha importância acadêmica, tenha importância para a comunidade filosófica, que possa ser visto como algo útil, contributivo e etc. e tal. Mesmo em exegese. E nós estamos aqui focados em exegese, tá, pessoal? Eu poderia ser um exegeta, inclusive brilhante, a respeito de um autor que escreveu de uma maneira muito obscura e atabalhoada. Posso aqui mencionar nomes, né? Hegel, Heidegger, e eu diria Wittgenstein também, porque, no fim das contas, o Tractatus é um texto extremamente obscuro. Né? O Wittgenstein se preocupou fundamentalmente com escrever as conclusões dos argumentos, mas não as premissas. Né? Então, tu tem que ficar fazendo reconstruções ali para poder para ligar os pontos. E essas reconstruções são extremamente complicadas. Então, aqueles autores em filosofia, aqueles pesquisadores em filosofia que fazem pesquisa exegética e conseguem fazer reconstruções muito claras, muito coesas, muito coerentes e muito fidedignas, que nós reconheçamos fidedignidade, nós diríamos que os caras fizeram uma reconstrução brilhante, portanto fizeram uma exegese brilhante, produziram um documento que é resultado de uma pesquisa, que tem um problema, que tem uma hipótese, que tem um conjunto de passos de teste desta hipótese vinculados a uma bibliografia e que reconstrói o texto de uma maneira bastante original. Né? E, se for brilhante, então, excelente. Isso mostra que nós podemos ter originalidade brilhante, mas podemos também ter boas reconstruções. Ela vai ser original, no sentido de que não há nada como aquilo no mercado filosófico, tá? E essa é a ideia de ser original aqui. Então, ele não está reproduzindo algo, simplesmente duplicando algo, que tem as mesmas propriedades relevantes. Ele não está, e é claro, se ele não está reproduzindo, ele não está plagiando, né? Mas produziu algo com um certo grau de originalidade que produz uma certa contribuição. Então, a originalidade que você espera aqui é que o sujeito possa dar alguma contribuição relevante em maior ou menor grau, desde o brilhantismo até uma boa pesquisa, que pode ser útil para um certo mercado consumidor de filosofia, sei lá, um certo grupo. Por exemplo, aquele autor que resolve escrever Heidegger para crianças, ok? Então,
Então ele vai lá e tenta fazer uma reconstrução e tenta tornar claro para crianças o que o Heidegger quis dizer. Isso seria uma façanha incomensurável, não é? Porque estamos aqui falando de um autor que é extremamente obscuro, que é incapaz, a meu ver, de escrever com argumentos, né, de produzir argumentos. Trata-se de um escritor de sentenças apenas, e descritivo. Então, mas eu respeito aqueles pesquisadores que resolvem eleger Heidegger para fazer pesquisa. O problema é que se nós encontramos pesquisas tão obscuras ou mais obscuras que as pesquisas do filósofo exegetizado, né? Então aí alguma coisa anda errado, né? Alguma relevância foi esquecida, aí, alguma propriedade relevante de um texto, de uma pesquisa exegética foi esquecida no meio do caminho, né? Então, exegeses podem ser originais, sim, esse grau pode variar, mas é essencial que exegeses tentem tornar o autor mais claro, façam uma reconstrução que seja mais clara do que a construção original. Uma reconstrução tão ou mais obscura, tão ou mais cheia de buracos como um queijo suíço do que o autor original, não tem relevância nenhuma para a comunidade filosófica. Tá certo, pessoal? Então, o que se espera de originalidade aqui vai variar muito, tá? Desde o bom até o brilhante, e vai variar também em conformidade ou em subordinação ao tipo de coisa que tu pretendes com aquela pesquisa. Se for uma pesquisa em sala de aula para obter uma nota, tá? Então é certo que o crivo do professor vai estar, né, a calibragem do professor é muito mais tranquila. Se vocês estão apresentando aquilo para obter como um TCC, né, uma monografia de trabalho de conclusão, a calibragem sobe um pouquinho mais. Se vocês estão apresentando aquilo para uma dissertação de mestrado, a calibragem de originalidade sobe um pouquinho mais. Se for um doutorado, mais ainda. E se for depois produção como pós-doutores, publicação em revistas ou livros, exige-se então uma originalidade um pouco maior ainda, tá? É claro, ninguém está dizendo aqui que essa originalidade, então é o grau de brilhante, não é o grau de brilhante, tá? É o grau mínimo, que não precisa ser brilhante, para aquela calibragem, certo? Então, o que se espera numa tese de doutorado é que o sujeito possa ser mais original do que ele seria se ele estivesse fazendo uma dissertação de mestrado. E por aí vai. Então existe a originalidade vem em graus, e existe uma calibragem de exigência de originalidade para cada fase ou para cada etapa acadêmica, ou cada fase acadêmica, ou cada momento acadêmico em que se exige um trabalho de pesquisa como elemento de conclusão. Tá certo? Obrigado, pessoal.